estamos de volta, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Não, este não é um MamiCast, este é uma número firma. Uma ponto firma. É uma firma, é uma caixa, é um clube de degustação, é um monte de coisas. E a gente Não está é muito um feliz. clube de degustação, é o melhor clube de degustação do Brasil. Não, um feito inédito. Ele foi eleito o melhor clube de degustação sem nem ter acontecido o primeiro clube ainda, né? A primeira caixa vai acontecer agora. Mas é que foi eleito por nós. É tão espetacular que ele já começa como o melhor clube de degustação do Brasil. Exatamente. Gente, para explicar um pouquinho, a maioria de vocês que está por aqui já estava com a gente no mesmo projeto quando a gente chamava On Off Wine. Muitas pessoas talvez não tenham entendido o que aconteceu. A Enocultura teve uma divisão lá dentro e como esse projeto On Off Wine era nosso, meu e do Thiago, a gente tirou o projeto e convidou o nosso amado Vini, que já é um ser humano parte do projeto, só que não estava oficializado. Agora está oficializado, somos nós três, eu, Thiago e Vini. Thiago, caso vocês ainda não sabem, não é o Thiago Mendes da Enocultura, é o Thiago Fátio, meu marido, que ele não aparece. Ultimamente ele tem aparecido por aqui. O que a gente quer conversar com vocês? A gente revisitou os formatos, a gente perguntou para vocês, a gente fez algumas pesquisas e a gente descobriu que o que vocês mais querem é degustar como um profissional. Conteúdo de região, de terroir, etc., isso a gente sempre vai trazer aqui na nossa conversa. Mas o que a gente quer aqui é que você aprenda a degustar como um profissional. Tanto é que temos aqui parte, né, desses dois que estão aqui. O Vini é diretor de degustação da BSRS há muitos anos. Também trabalha com degustação em outros projetos e empresas. Eu não vou nem começar a listar o currículo do Vini, porque a gente não tem tempo para isso. Mas o que importa é, depois de conversar com vocês em muitas lives do On Off Wine, a gente decidiu que o nosso foco a partir de agora é degustação. Inclusive, esse mês a gente está falando de Alentejo, porque Vini acabou de voltar do Alentejo como o sommelier, não sommelier, né? O melhor sommelier do Alentejo no Brasil, embaixador dos vinhos do Alentejo. Então, só podia ser esse tema, porque ele está com isso fresquíssimo, mas a gente não trouxe nada de óbvio, tá? Antes da gente começar, eu só quero falar como vai funcionar daqui para frente. Por enquanto, a nossa caixa vai ser vendida a cada 2 meses. Então, em janeiro a gente vendeu a caixa, fevereiro tem uma live. Em março a gente vende outra, abril tem uma live. Pelo menos nesse começo, até a gente organizar, ver quantos de vocês vão aderir a este novo formato, porque eu tenho certeza que vai ser muita gente. Mas eu quero mostrar para vocês qual é o nosso próximo tema, para mostrar que a gente está assim, ó, super engajado na parte de degustação. Nosso tema, senhoras e senhores, está aqui. O próximo tema é acidez. E como vocês podem perceber, isso aqui não é um vinho branco. Não esperem que a gente vá fazer uma aula de acidez com Sauvignon Blanc ou com Riesling, que todo mundo já sabe que tem uma acidez estúpida e que é fácil de reconhecer. Aqui a gente quer que vocês consigam reconhecer a acidez nos vinhos mais difíceis, inclusive. Nos vinhos que possam ser afetados por outros fatores. Inclusive, Viri, conta aí o segredinho. Calma, antes de contar o segredinho. Então, vocês já sabem que o nosso tema é acidez. Como sempre, flashcards sobre acidez. Se vocês acham que não tem assunto sobre acidez, tem muito assunto sobre acidez. O brinde do mês, minha gente. O nosso kit de panos de prato de vinho. O Brasil me obriga a beber vinho. Eu não vou abrir agora, tá? Que tá muito bem dobrado. Eu vou abrir sim, claro, né? Tem que vender, a gente tem que abrir. O pano de prato da linguinha suja e dos dentes sujos, né? O Brasil me obriga a beber vinho, que esse é um clássico, né? Exato. Sempre. E esse aqui, para quando tiver de poucas palavras, você só aponta o pano de prato para alguém e já resolve. Além disso, Vini, o que a gente vai levar? O que a gente vai mandar nessa caixa que vai ser tão especial que eu tenho certeza que todo mundo vai amar? Nós vamos contar ou não? Conta agora? Conta agora que é pro pessoal ficar empolgado já. Então aí tem um ponto importante, tá? Como a ideia, o objetivo desse clube é que vocês treinem análise sensorial, a gente tem ácidos diferentes no vinho. A gente tem ácido málico, a gente tem ácido tartárico, a gente tem ácido cítrico. E dificilmente a gente prova esses ácidos de maneira isolada. Então a gente vai mandar para vocês, junto com o kit, amostrinhas de ácidos. A gente está selecionando não lisérgicos, não lisérgicos. Não ácido lisérgico, mas os ácidos que se encontram no vinho, para que vocês possam diluir em água, numa proporção que a gente vai explicar para vocês também, e vocês possam ir
percebendo o efeito da acidez no paladar. Porque, por exemplo, o ácido tartárico, ele é ácido, mas ele é um ácido muito macio. O ácido málico, ele é um ácido que morde a língua. Ele é um ácido que tem uma... Ele não chega a ter uma astringência, mas ele tem uma liga na boca que é do ácido málico. Então, a gente vai mandar junto nesse kit, né? Bom, tem os panos de prato para vocês enxugarem a boca, porque vão salivar um monte. Né? Vai ter o e-book com o conteúdo, então vocês vão ter acesso via PDF, os flashcards, mas vão ter os ácidos também, porque a ideia, a partir de agora, a cada box, é ir calibrando vocês para serem melhores degustadores, começando por hoje. Acho que, inclusive, esse vai ser o único tema desse ano que não é um tema técnico, né? Um tema específico de degustação, mas a gente vai começar com uma base, puxando pelo Alentejo, e daí a gente vai desdobrar para outras coisas no meio do caminho. E por que a gente está fazendo isso, gente? É muito mais fácil quando a gente vai degustar. Quando a gente está degustando as cegas, a gente pensa, isso aqui é um Cabernet Sauvignon, não, isso aqui é um Merlot. E quando é blend? Vocês estão 100% seguros quando vocês sabem reconhecer um blend? Vamos aprender a degustar blend. Como é que a gente faz com tanino? Como é que a gente percebe quando o vinho teve algum tipo de adição também? Porque a gente enviar ácidos para vocês, vocês vão começar a perceber também que dá para reconhecer adição de ácido em alguns vinhos, dependendo da intensidade. Então, assim, ó, é para sair bebendo bem, que é o que a gente mais gosta. No final das contas, a gente gosta de beber, entender o que a gente está bebendo, e isso faz a gente comprar melhor e faz a gente entender as regiões melhores também. Então, assim, não se preocupem, sempre vai ter um debate sobre o tema, sempre vai ter um material de apoio, mas o nosso foco aqui é degustar. Dito isso, vocês têm um chat, que eu estou vendo piscar aqui, mas enquanto estou falando não olhei. Mas temos um chat aqui que vocês podem mandar mensagens. Essa é uma ferramenta 100% nova, muito mais tecnológica do que era o Zoom que a gente usava. Por isso, pode ser que eu ainda não tenha conhecimento de todas as coisas e aperte um botão errado aqui, tá? Mas a live está sendo gravada, todos vocês vão ter acesso a essa live depois, até porque quando a live é de degustação, é sempre bom repassar para pegar aquele... Depois que vocês terminarem de degustar, vocês vão ter um pouco mais de vinho, vocês degustem olhando a live de novo, vai ser muito interessante. Então, assim, vocês vão mandando a live por aqui, as mensagens pelo chat. Existe uma forma de eu chamar vocês em vídeo, mas eu ainda estou tentando descobrir sem desligar todo mundo, tá? Então, se isso não acontecer nessa live, eu prometo que para a próxima a gente vai estar 100% calibrado. Outra coisa, para a próxima garrafa, a gente já incluiu aqui um QR Code, ou o QR Code, e aqui esse QR Code já vai jogar vocês para o link da live, para o link do material de apoio, então vocês não vão precisar esperar e-mail. Já vai chegar e só escanear esse QR Code vai estar com todo o material, data da live, link da live, tudinho. Então, bora começar, Vini? Bora, mas um lembrete, aí tem uma nota importante. O propósito desse clube é ser o melhor clube de degustação do Brasil. E sendo o melhor clube de degustação do Brasil, ele vai ser um clube com aspecto técnico, mas a gente não vai ser chato. Porque a gente não é chato. Porque a gente vai degustar como a gente degusta. Então a gente vai usar parâmetros técnicos, a gente vai trabalhar para calibrar o paladar de vocês, mas a gente vai falar besteira, a gente vai dar risada, a gente vai se divertir no processo, porque degustação, mesmo técnica, pode ser divertida, pode ser interessante. Então, se alguém quiser aprender a ser chato, eu posso indicar uma série de experiências para vocês. Agora, anda com a gente. Não é com a gente. Não. Mas uma coisa importante também, não se preocupem, tá? Isso aqui vai ser acessível para quem não tem experiência de degustação e para quem já está avançado, está aí se preparando para uma formação que tem degustação, que tem prova de degustação, porque a gente consegue fazer da base até a coisa mais profunda. Assim, o nível, quem vai nivelar aqui é o Vini e vocês, e as perguntas de vocês. A gente vai indo. Achou que está rápido demais? Pergunta, pede para voltar, faltou um termo que tem problema. Tudo livre, vocês já sabem como é que funciona. Escreve no chat se for um termo de outro idioma. E assim nós vamos. Vinho na taça? Vamos lá, galera? Vinho na taça. Pera lá, Thiago. O meu vinho não está na taça ainda. Meu assistente aqui não serviu meu vinho na taça ainda. Então vamos pegar o vinho na taça. Vocês sirvam-se do vinho na taça. Né? Lembrando sempre que no análise sensorial sistemática, a gente sempre vai analisar o vinho em 3 dimensões iniciais. Visual, olfato e paladar. Isso não é para vinho, é para vida. Então, sempre que vocês forem provar qualquer coisa na vida, olha primeiro, cheira depois, paladar por último. Eu sempre digo isso em aula. Vocês vão num restaurante comer um prato de massa. Olha a massa, cheira a massa, prova a massa.
Vocês vão num bar tomar cerveja. Olha a cerveja, cheira a cerveja, bebe a cerveja. Vocês encontraram um date por aí, olha primeiro, cheira depois, deixa a boca por último. Tem gente que queima etapa e se dá mal. Eu tinha certeza que o Vini ia entrar nesse ponto do olha primeiro e cheira. Mas é pra vida. Pra vida, tá certo. Eu tenho vários amigos e colegas que estão solteiros agora, e a galera conta dos dates e tudo mais, toda vez que alguém queima etapa, se dá mal. Tem que primeiro olhar e cheirar. Olhar, cheirar e fazer uma pesquisa no Google. Exato, Jus Brasil tá aí pra isso. Jus Brasil tá aí pra isso, inclusive eu assino, porque é importante. Jus Brasil tá aí pra isso. Agora vamos começar o seguinte, a gente escolheu o Alentejo, né? Então, porque o Vini acabou de passar por uma prova, diversas provas, inclusive provas de degustação. Eu acho que uma boa maneira da gente começar a falar de Alentejo é explicar um pouco sobre o Alentejo no geral, porque eu até fiz um vídeo recentemente e eu imagino que a maioria das pessoas que está aqui tem ou teve em algum momento essa primeira percepção. Alentejo é tinto, robusto, frutado, quente. E quando a gente vai estudar Alentejo a fundo, e o Vini acabou de fazer um tour por todo o Alentejo, a gente descobre que Alentejo tem zona marinha, que faz vinho na beira da praia, Alentejo tem zona de altitude, Alentejo tem muita região, tem muita zona de produção, apesar de ser a maior região produtora de Portugal, existem diversas regiõezinhas pequenas, que inclusive algumas dizem por aí que tem potencial para virarem DOs próprias, né, num futuro. Sim. Então, hoje a gente vai passar um pouco por elas, e a gente, só para a gente ter uma noção do que pode ter aqui, e aí a gente parte para degustar. Vini, Alentejo Sul. Alentejo, sul de Portugal, é uma região de clima majoritariamente mediterrâneo, com alguma influência continental mais para o lado da Espanha. Ocupa 1/3 do país. O Alentejo vai ter diversas sub-regiões, e por ser uma região muito grande, Alentejo tem o nome porque ele está além do Rio Tejo, ao sul do Rio Tejo. Do outro lado, a gente tem o Tejo, que é chamado de Ribatejo. Então tinha para cima do Tejo e além do Tejo. O Tejo é um rio extremamente importante em Portugal, é o rio que está ali ao redor de Lisboa também. E o Alentejo, ela é uma região, como tem o Mediterrâneo, os verões são quentes e longos, os invernos são relativamente amenos. É uma região com chuvas concentradas durante os meses do ano e, por causa disso, é uma região que tem facilidade em amadurecer uvas. Então, esse é o primeiro ponto. 2 é que são solos bastante variados. Tem solos mais férteis e menos férteis, mas, na média, os solos do Alentejo não são muito férteis. E, pelo menos isso para a viticultura, né? E é possível faltar água. Então, o estresse hídrico é um problema, principalmente no sul do Alentejo. O norte do Alentejo é um pouco mais fresco, um pouco mais úmido. O sul do Alentejo é absurdamente seco. Inclusive, tem uma área entre o Alentejo e o Algarve, que é a região mais ao sul de Portugal, onde você não tem uma viticultura super desenvolvida. Não tem nenhuma sub-região ali porque é muito seco. Como tem essa facilidade de amadurecer uvas, é muito fácil você extrair vinhos com muito álcool, muita fruta madura, muita potência. Só que esse paradigma geral no Alentejo está mudando. Então não é só ligado a algumas regiões. Nenhum vinho que a gente provou, por exemplo, nessa visita de várias vinícolas, várias regiões do concurso, a gente provou um vinho pesado, cansativo, aquele vinho que a gente associava ao Alentejo de muitos anos atrás. Então a gente tem uma imagem de vinhos alentejanos que remonta a 20 anos atrás, e que não é a realidade de hoje. De maneira geral, vinho do Alentejo é vinho de blend. Existem varietais, vinhos extremes? Existem. Monocasta? Existem. Mas o blend é a essência do modelo alentejano, por quê? É normal que você tenha uma casta que entregue algumas características e você vai ter outra que vai complementar, que vai dar um tempero para o vinho. Então, por exemplo, você tem a trincadeira. A trincadeira é uma casta que vai dar bastante fruta, mas ela não amadurece bem todos os anos, é uma casta difícil, temperamental. E aí você vai ter a tempranilho, né, que não se chama tempranilho em Portugal, isso é um ponto importante. Mas que no Alentejo, que é uma região quente, ela vai dar vinhos com fruta madura, mas que pode faltar acidez. E aí você tem a Alicante Bouschet, que dá cor, dá alguns aromas resinosos para o vinho. Que, aliás, apesar de ser uma uva francesa, ela já é mais portuguesa do que francesa hoje em dia. A maior parte da produção está lá.
E ela é reconhecida no Alentejo como uma uva local. Apesar Sim. de ser francesa, eles chamam a uva local é Alicante Bouschet. Isso é muito interessante, né? É isso. E, então, assim, o vinho do Alentejo é um vinho de blend, por essência. Muitas vezes com castas locais, e aí vão ser os vinhos DOC Alentejo. E nos vinhos regionais alentejanos, é muito comum a gente ter uvas do Alentejo, uvas de outras regiões de Portugal. Então vai ter coisas como Touriga Nacional chegando no Alentejo como novidade, vai ter Syrah pensando nas tintas, vai entrar Sauvignon Blanc, um Viognier aqui, um Chardonnay ali, pensando nas brancas. E também castas de outros lugares de Portugal para fazer esses blends de vinho regional alentejano. Nas duas categorias, você tem alta qualidade. Inclusive, alguns dos melhores vinhos do Alentejo não são DOC Alentejo, são vinhos regionais alentejanos. Alguns dos mais clássicos, como o Peramanca, por exemplo, ou o Tonel 34 do Monchão, são vinhos DOC Alentejo, tradicionais, clássicos e tudo mais. Mas você tem bastante coisa regional alentejana com altíssima qualidade no mercado. E para quem tem algum tipo de preconceito por isso, mas ele é só um regional alentejano, é porque ele tem castas internacionais, foi assim que surgiu o Super Toscano, minha gente. Sim. Ninguém vai negar a qualidade deles. Então, assim, isso não é porque ele é um vinho regional alentejano, não é DOC Alentejo, que é a menor qualidade. E alguns dos vinhos icônicos do Alentejo surgiram como blends, né? A própria Cortes de Cima, durante um tempo, produziu um vinho que era incógnito, um vinho que não se podia nomear a casta, mas era Syrah e produziram um vinho de alta qualidade. Também, o Alentejo vai buscar muito na tradição, então vai fazer vinho de talha, de um jeito muito tradicional, muito clássico, mas tem vinícolas super modernas, super tecnológicas, sabe, para fazer vinho num padrão internacional de altíssima qualidade. Então a gente vai desde do estilo romano de fazer vinho até um estilo ultra contemporâneo, sabe? O Alentejo o Alentejo conjuga bem essas dualidades. A mesma vinícola vai fazer as duas coisas. Esse é um ponto interessante, porque a gente tem o meio termo, que são vinícolas que estão se aproveitando das técnicas ancestrais, das talhas, mas produzindo vinhos que não necessariamente são vinho de talha, denominação vinho de talha, utilizando de formas mais modernas, brincando com a parte antiga, com outro tipo de envelhecimento. Então, a gente encontra o tradicional, o moderno e aquele que faz o meio termo entre os dois também. Isso é muito interessante. Mas vamos para a taça? Vamos para a taça, né? Então vamos lá, visão geral sobre Alentejo. A gente e também me acompanhe esse ano, eu vou falar um monte sobre Alentejo. A gente tá para inaugurar a embaixada dos vinhos do Alentejo no Brasil, brincadeira, mas vai ter uma série de eventos de vinhos alentejanos no Brasil, uma série de conteúdos também, então acompanhe. Vamos lá, temos um vinho branco, tranquilo, tá límpido, tá brilhante. A intensidade dele, e aí vamos lá, pensando em branco, tá? Lembre de colocar uma coisinha branca embaixo aí, especialmente Sim. se você tiver com uma luz ruim. Para ver a intensidade, o importante da intensidade, o que a intensidade de um vinho nos diz? Quanto mais intensidade um branco tem, mais provável que ele tenha tido maceração pelicular, que ele tenha tido contato com madeira, uma vinificação mais oxidativa, que ele seja mais velho, pode sugerir que ele vem de um lugar mais quente. Quanto mais pálido, ele foi vinificado de uma forma mais protegida. Então, controle de temperatura maior, menos oxigênio, então uma vinificação mais redutiva, não ter passagem por madeira. Então, a intensidade vai nos dar algumas dicas. Nesse caso, é um vinho branco de intensidade média. Não é nem tão transparentezinho e nem aquele dourado que a gente está habituado a ver num vinho um pouco mais barricado, antigo também. Porque lembrando que só com o visual a gente não chega a conclusão nenhuma. Mas a gente vai precisar do resto. Exato, a gente começa a tirar algumas ideias. Outro ponto é a tonalidade. O branco ganha cor conforme ele evolui na garrafa. Então, brancos começam mais clarinhos, mais transparentes, então uma nota amarela esverdeada. Vão passar por uma cor palha. Depois, que no WST chamam de amarelo-limão, mas é o limão siciliano. Depois disso a gente tem o dourado, a gente tem o âmbar, e a gente tem brancos que vão passar do âmbar e vão para o mogno, para o castanho. Não é o caso aqui. Esse é um branco que está bem num amarelo-limão, num amarelo palha com um toque esverdeado ainda. Essa tonalidade nos sugere que ele é um vinho jovem.
Esse toque esverdeado especialmente, né? E ele ser tão translúcido com esse toque esverdeado ainda que não está 100% dourado. Ele nos parece um vinho mais jovem, então. Pelo visual, dá pra dizer se ele é leve encorpado? Não. Dá pra dizer se ele é aromático ou não? Não. Dá pra dizer se ele vai durar 10 anos ou não. Se é doce ou seco? Não. Porque isso também confunde muita gente às vezes. Não. Então no visual o que a gente pode entender que ele é um vinho jovem e que não teve um amadurecimento ou uma vinificação predominantemente oxidativa. Agora a gente vai começar a somar essas informações com olfato e paladar. Ponto importante na análise sensorial tradicional é que primeiro a gente analisa o vinho quantificando as coisas. Ah, a tonalidade é tal, a intensidade é tal, tá límpido, não tá, nariz tem uma intensidade alta, média ou baixa, e por aí vai. E depois a gente qualifica, a gente pega essas informações numéricas e tira conclusões a respeito delas. Então a gente não tirou muita conclusão no visual, vamos para o nariz. O que eu sempre recomendo para análise olfativa? Pega a primeira taça sem agitar, leva até o nariz. Sem vergonha, tá? Pode colocar a taça, o nariz lá no fundo mesmo. É só não encostar no vinho de preferência, né? Se encostar, faça bolhas. Exato. E uma coisa que pode ajudar também é ir afastando a taça do nariz. Eu sempre uso o rosto reto como referência. E, por exemplo, se eu estou com a taça no queixo e eu consigo sentir bem o aroma do vinho, esse vinho é intenso. Se eu preciso botar o nariz dentro da taça para sentir alguma coisa, esse vinho é pouco intenso. Esse vinho tem uma intensidade média para média alta. Ele não é super pronunciado, super intenso, mas você não precisa estar com o nariz dentro da taça para sentir os aromas. Ele se expressa bem. Então, intensidade média para média alta. E para sentir melhor esses aromas, a gente agita o vinho na taça no movimento circular. Quanto tempo? São 17 voltas para a esquerda, 14... Brincadeira, a gente tira para onde a coordenação permitir e leva no nariz de novo. O aroma ficou mais intenso e é por isso que a gente só agita depois que a gente já qualificou a intensidade. Porque senão eu vou estar maquiando o resultado da intensidade. Senão, basicamente, qualquer vinho vai ser muito intenso, porque depois de agitar, libera muita molécula aromática, a gente sente muito mais. Exato. E vamos lá. Como eu, Vinícius, abordo a análise sensorial olfativa? Vinho é feito de fruta. A primeira coisa que a gente tem que procurar é fruta. E a primeira coisa que eu procuro não é dizer se tem manga ou maracujá ou limão, não. Eu procuro o estado de madurez dessa fruta. O que é o estado de madurez da fruta? Pensem num morango. Sabe aquele morango bem vermelho, suculento que vem em cima da bandeja? Esse é o morango maduro. Ele vai estar bem perfumado, bem cheiroso, mais doce do que ácido. Quando você olha embaixo da bandeja, tem o morango fresco. O que é o morango fresco? Aquele que está meio esverdeadinho. Ele está pronto para consumo? Sim, mas ele está mais ácido do que doce e ele não é nem de longe tão perfumado quanto o morango maduro. E a gente tem o morango sobremaduro, que é a geleia de morango. Mesma coisa para pêssego. Você vai comprar pêssego no começo da safra. Você vai ver aquela bandejinha, aquele pêssego que você morde, ele está crocante. Ele está mais ácido do que doce. Ele tem um aroma, mas não é tão intenso assim. O pêssego maduro é aquele que você aperta a pele dele e ela afunda. É aquele pêssego perfumado que empesteia a casa, aquele cheiro de pêssego. Você morde, ele derrete na boca, ele está mais doce do que ácido. E o pêssego sobremaduro é geleia de pêssego, pêssego em calda, doce de pêssego. Entender o estado da fruta nos dá uma ideia bastante boa de em qual clima essa uva amadureceu. Climas mais frios tendem a dar mais aromas de fruta fresca, climas mais quentes tendem a dar aroma de fruta sobremadura ou madura. Nesse caso aqui, esse é um vinho que tem aroma de fruta madura. Não percebo geleia compota de fruta, mas eu também não percebo nenhuma fruta fresca nesse vinho. E lembrando, quando o Vini fala madura, é maduro o ponto certo de madurez, né? Não é o sobremadura, porque rola muito essa confusão. A fruta fresca é um ponto abaixo do maduro. Exato. Então a fruta aqui está madura. Beleza, vamos começar a procurar que tipo de fruta. A gente pode ir buscando famílias aromáticas e ir por eliminação. Exemplo, frutas vermelhas. Não percebo. Fruta preta. Não percebo. Fruta cítrica. Ok, talvez tenha um toque cítrico nesse vinho.
Se a gente pensar nas frutas cítricas, a gente tem limão, tem limão siciliano, a gente tem laranja, a gente tem bergamota, mexerica, tangerina, a gente tem pomelo. Eu não iria para o lado tanto do limão. Eu iria mais para o lado de uma laranja, de um pomelo, algo assim para esse vinho. Essa nota de fruta cítrica não é a principal nota do vinho. Aí a gente pode pensar frutas de caroço. Caroço. Então, fruta de caroço. Pêssego, nectarina, damasco, amarela, néspera. Esse vinho tem mais fruta de caroço. O que está pegando aí, Nath? Não, eu senti um melãozinho, que eu comi um melão no café da manhã 2 dias atrás, e ele tá com o mesmo aroma do melão que eu comi. Tem um melãozinho aqui. Então vamos chegar lá. A fruta de caroço que eu pego aqui é uma ameixa amarela bastante madura, uma nota de pêssego maduro também. E tem fruta tropical. O que mais aparece no nariz desse vinho para mim é fruta tropical. Então essa fruta mais madura, mais suculenta. Então melão maduro. A gente tem um toque que vai até pro lado do maracujá, um maracujazinho doce. Sabe aquele maracujá roxinho doce que você come de colher? Tem aquele que a Xuxa passa na cara no filme Lua de Cristal? Exatamente. Só que aí o ponto não é o maracujá de um Sauvignon Blanc. Aquela coisa vegetal junto, não. Não é verde. Não tem verde. Cheiro de coisa verde. Cheiro, sabe, tem cor que tem cheiro. Tem o Sauvignon Blanc que é completamente verde, é só arruda e frutas que estão num estado verde. Aqui ele não tá verde, né? Aqui ele tá... Não. Então assim, eu percebo melão, eu percebo maracujá, algo de goiaba branca, mas essa fruta de caroço, essa fruta tropical, tá exuberante, tem até uma nota floral. Ele vai lembrar talvez um gerânio, me lembra mais flor amarela do que flor branca, talvez um lírio, um gerânio, algo que vai para esse lado. Mas os aromas desse vinho são essencialmente primários. Não percebo aroma secundário. O que é aroma secundário? São os aromas que vêm da passagem por madeira, do contato com as borras finas, ou então da malolática. Não percebo aroma de malolática, então aroma de queijo, iogurte, manteiga. Não percebo aroma de contato com as borras finas, pão, fermento, levedura, brioche, nada disso. E não percebo aroma de madeira, especiaria, tostado, defumado, nada disso. E também não tem aromas de evolução, que seria a fruta sobremadura, fruta seca, desidratada, palha, feno, petróleo, querosene, mel. Esses são aromas terciários, não percebo terciários. O fato dele só ter aromas primários confirma que ele é um vinho jovem, que a gente já tinha estimado no visual. Só tem um ponto importante de lembrar quando a gente fala que um vinho é jovem, que não existe um número para jovem. O Thiago é jovem com 45 anos, eu sou velha desde os 20. Porque alguns vinhos vão ter uma tendência a evoluir mais devagar. Então, cuidado para não já, de novo, fazer aquela de bater o olho e dizer, é só primário, deve ter 1 ano. Tem vinhos que podem levar 10 anos para começar a desenvolver outros tipos de aromas. Então, mais uma vez, a gente vai até o final para concluir alguma coisa. Um ponto importante é lembrar que idade e maturidade são coisas diferentes. Quando eu falo de um vinho jovem, é em oposição a maduro. Idade é quantos anos o vinho tem. Tem vinho que tem 10 anos e está jovem, tem vinho que tem 5 anos e está morto. Tem gente que vocês conhecem na vida de vocês, que tem criança com 8 anos de idade e se comporta como se tivesse 80, tem criança velha. E tem velho de 80 anos de idade que se comporta como se tivesse 8. Por quê? Madurez e idade são coisas diferentes. Então, quando eu falo que esse é um vinho jovem no visual, que ele é um vinho jovem no nariz, eu não estou falando de idade, de anos na garrafa, de safra, eu estou falando de estado de espírito, de madurez. Ele é um vinho jovem. E aí eu vou perguntar para vocês. A Natália conversando aqui, vocês estão com o chat, só que vocês não estão falando muito no chat. Me digam se está fazendo sentido para vocês. Se alguma coisa que a gente disse até agora não fez sentido, se vocês acham que é groselha, se vocês perceberam um aroma que a gente não falou aqui, coloquem aí o que vocês estão achando, como é que está indo, se está faltando alguma coisa. Deem esses feedbacks aí para a gente entender se tá legal, se não tá.
Até porque é um ponto muito importante, especialmente quando a gente está tomando um vinho branco. O vinho branco a gente costuma refrescar um pouco mais do que um vinho tinto na hora de beber. Se você está com seu vinho muito gelado, você não está pegando alguns aromas que a gente está pegando aqui. Eu estou fazendo uma coisa que é um pouco suicida, mas eu estou tomando meu vinho na temperatura ambiente. Eu também. E quando eu digo ambiente, não é ambiente da minha casa mesmo. Não foi parar em nenhum local refrigerado. Porque eu prefiro, na hora de degustar, para reconhecer todos esses aromas. Até porque a gente está fazendo aqui uma degustação que a gente está falando para vocês. Então, eu percebo esses aromas melhor. Obviamente, a gente percebe álcool mais também no nariz nessa situação, mas é mais fácil de reconhecer os aromas. Se você não estiver sentindo muita coisa, dá aquela... E perceber que é porque o vinho está gelado, não se preocupe com essa coisa de não pôr a mão no bojo. Põe sim. Você vai ver profissional fazendo isso sim, degustação, a gente segura assim, até ele subir um pouquinho para você começar a sentir. Se você não está sentindo muita coisa, é porque está muito gelado, então dá uma prestada de atenção aí. O pessoal puxou no chat aqui umas coisas que eu também encontro nesse vinho. Tem bastante abacaxi, e é abacaxi maduro. A gente no Brasil tende a achar abacaxi em qualquer vinho branco. Só que abacaxi, quando a gente pensa no conceito europeu, é o abacaxi maduro. Então é aquele abacaxi que ele perfuma toda a casa. É aquele abacaxi mais doce do que ácido. Não é o abacaxi em calda da lata, mas é um abacaxi bem maduro. Pera madura, perfeito. Então tem uma pera madura, aquela pera bem suculenta. Pera é uma das minhas frutas favoritas. E o Walter puxou uma coisa muito legal, que é a carambola. Tem um toque de carambola. Eu ia dizer isso agora que eu li o Walter. Walter, você falou, eu senti na hora. Eu não tinha nem pensado na carambola. Esse é um vinho predominantemente tropical. E o abricó. O abricó é o damasco. Então tem damasco maduro aqui também. Só que tem mais fruta tropical do que fruta de caroço. E aí vem um ponto legal, que esse vinho me lembra uma receita que uma amiga minha faz. Eu tenho uma amiga que gosta de receber as pessoas em casa com um coquetel. E um dos coquetéis que ela faz é um clericot. Só que esse clericot, ela faz um clericot de frutas grelhadas. Então ela pega abacaxi, só que ao invés de colocar a fatia de abacaxi na jarra, ela pega uma chapa, uma frigideira, e doura o abacaxi para dar uma caramelizada. Pega pêssego, dá essa tostada. Carambola, a mesma coisa, bota na jarra. Depois, vinho, gelo, uma água com gás, uma soda limonada, eventualmente açúcar, e às vezes um destilado para dar um alquinho maior. Mas ele tem esse aroma dessas frutinhas tostadas. Esse é um vinho muito bom para beber do jeito que ele tá, mas para fazer um clericot de frutas grelhadas também ficaria maravilhoso, porque o perfil aromático combina. Beleza. A gente tem aqui 3 famílias bastante bem definidas. Então a gente tem cítrico, fruta de caroço e fruta tropical. A gente tem uns 7 ou 8 descritores bem nítidos. Então esse é um vinho de complexidade média para média alta. Não é um vinho super complexo. E aí um ponto importante, ele não é pouco complexo porque ele só tem aroma primário. Tem vinhos que só tem aroma primário e são complexos. Ele é o que ele é. Então ponto importante, a complexidade num vinho branco e num tinto também nos dá uma ideia do perfil de qualidade, da vinificação, do estilo de vinho. Então esse é um vinho com uma complexidade média para média alta. Beleza. Só para título de curiosidade, como é que vocês fariam, como é que a gente diria que esse vinho não tem complexidade ou uma complexidade mais baixa? A gente teria sentido, tem um aroma frutado, uma fruta madura, não está muito fácil reconhecer quais os aromas, às vezes eles estão confusos, você pega um vinho tinto e você diz, fruta vermelha, agora qual é a fruta que está aqui? Não faço a menor ideia. Aqui a gente reconheceu carambola, a gente reconheceu pera, a gente reconheceu... Então, isso mostra a complexidade. Ele não precisa estar evoluído para ser complexo, ou em evolução, porque também é um ponto. O vinho pode estar em evolução e ter aromas primários e secundários e terciários, ter tudo misturado. Mas nesse vinho, a gente consegue definir quais são esses aromas. Isso já mostra um nível de complexidade acima. Se fosse um vinho mais básico, a gente provavelmente iria ter alguma coisa de caroço, talvez um pêssego, e ficaria por aí. Então aqui a gente conseguiu o quê? Você falou o quê? 7 descritores da família das frutas, mais ou menos? Não é um número fixo, mas a gente consegue definir as frutas, definir o estado das frutas e enumerar uma série de frutas. Então isso já mostra um nível de complexidade, até para entender quando a gente diz que um vinho é complexo ou não. Não é só isso, né? Mas isso também é um dos fatores. Perfeito. Vamos lá, no paladar. Paladar. Se vocês
comeram algo antes e tudo mais, vocês vão tomar um gole, passar esse vinho na boca e vão engolir ou cuspir esse vinho. Aí vocês têm o copinho que vocês receberam como cuspidor também, para limpar o paladar. Ignorem o primeiro gole. Então vamos lá, toma o primeiro gole. A gente só tá equilibrando o pH da boca aí, nesse momento. É isso, avinhando a boca. E aí a gente vai tomar um segundo gole para poder analisar. Então vamos lá. Depois eu explico o exercício. Então, primeiro ponto, doçura. Esse vinho é seco, não tem açúcar residual. Acidez. Como é que a gente percebe a acidez? Pela salivação do lado da língua. Eu posso só voltar uma coisa no seco? Pode. Um exercício rapidinho. Muitas vezes, e aí quando a gente está falando de Alentejo, não é o caso desse vinho, mas Alentejo costuma ter vinhos muito frutados. Às vezes os vinhos muito frutados e com frutas muito maduras podem nos confundir e fazer com que a gente acredite que a gente está tomando um vinho meio seco. E aí tem um exercício muito simples. Quando a gente tampa o nariz, a gente para de sentir os aromas, a gente vai sentir apenas os gostos. Perfeito. E o dulçor é um gosto. Então, quando você não tem certeza se esse vinho é só fruta doce ou tem de fato açúcar, tampa o nariz e engole o vinho. Você vai sentir açúcar ou não vai sentir açúcar. E aí o nariz não confunde. Essa é uma técnica assim, ó, infalível, Impecável. gente. Impecável. Esse vinho é seco. A acidez, você vai pensar, Vinícius, senti essa acidez média, senti ela alta, senti ela média para alta. A melhor maneira de fazer isso é pela salivação do lado da língua. Então a gente vai tomar um gole de vinho e fazer um bochecho com esse vinho na boca por 7 a 8 segundos. É normal. Isso não se faz na hora de beber vinho em casa, não precisa, mas numa degustação, isso aumenta todas as sensações do vinho na boca. Então é uma forma de dar um boost, de dar um plus, de dar botar uma lente de aumento nesse vinho no paladar. Então vamos lá. Ele vai passar em todos os lados, né? Reparem que a gente saliva bem do lado da língua e essa acidez permanece. Começando a babar já. No próximo box a gente vai falar muito mais de acidez. A gente vai ter que babar em vídeo de novo, Vini. Vamos. Mas essa acidez não é baixa, nem média. É uma acidez média mais. É uma acidez média para alta. O que, se você começar a pensar, não é o que se espera de Alentejo, né? Mas não é o que que se imagina. Muito frescor. E mesmo com o bochecho dele na boca, o peito não esquentou. Esquentou um pouco a cavidade bucal, mas não esquentou o peito. Quando esquenta a boca e não o peito, o álcool é médio. Então esse é um vinho seco, de uma acidez média alta, álcool médio. Também o peso desse vinho em boca. Esse não é um vinho super viscoso, denso, mas não é aquele vinho que se parece com água. Ele não passa como se fosse nada na boca. Ele tem uma concentração de fruta boa na boca que dá um corpo médio. Então esse é um branco de corpo médio, peso médio em boca. Na dúvida, comparem com alguns vinhos que vocês tenham o hábito de beber. Por exemplo, você gosta de Pinot Grigio? Pinot Grigio simples, geralmente é um vinho super ralinho. Você já compara e vê que aqui tem muito mais corpo que esse Pinot Grigio. Então você já entende que, bom, se tem mais já não é um baixo, porque senão ele estaria perto. Tentem comparar com coisas que vocês conhecem, porque isso facilita um pouco, quando você não tem muita base para esse vinho. Se pegar um Chardonnay californiano, você vai ter um vinho muito mais pesado, muito mais viscoso, muito mais untuoso. Não é o caso. Então é um vinho de corpo médio. Intensidade de sabor dele está acompanhando o nariz. Então no nariz uma intensidade média alta, no paladar uma intensidade média alta. A fruta que a gente pega no nariz aparece muito bem no paladar. E no paladar a fruta tropical aparece bem, mas a fruta de caroço aparece melhor do que no nariz. Então o pêssego, o damasco, esse abricó, essa néspera aparece muito bem na boca. Néspera é aquela mexinha peludinha que tem um monte de árvore nas cidades aí do Brasil. Tem aí do Brasil? Você não tá no Brasil, Vini? Eu tô no Brasil. Ah, tá. Aí do Brasil. Eu passei muito tempo fora. Eu já não sei mais onde está o Vini. Eu tô dissociando. O Vini já dissociou faz tempo, já não sei onde vive. E aí uma confirmação. Esse vinho não tem
uma super textura em boca, não tem sabor de pão, fermento, levedura, não tem sabor de manteiga, leite, iogurte, não tem sabor de madeira e especiarias, então confirma que esse vinho provavelmente não tem contato com madeira. E se teve, não foi madeira nova. Então a gente também, pelo sabor, pelo perfil, a gente consegue entender isso. E é um vinho que o sabor dele fica no paladar um bom tempo. Ele não chega a ser um vinho longo, mas ele está no médio para mais, está no médio para cima. E é nesse ponto que a gente quantificou o vinho. Mas tem um ponto importante que eu acho sempre bom lembrar. Eu acho que, inclusive, devo ter aprendido isso com você, Vini. Que é o tempo que o vinho fica na boca, a gente tem que entender que a gente está falando do sabor. Às vezes a gente fica sentindo álcool, a gente fica sentindo acidez, a gente fica sentindo tanino, mas não tem sabor. A gente conta o tempo que a gente está sentindo sabor na boca. Se você ficou sentindo álcool, porque a sensação de álcool vai ficar, a sensação de acidez vai ficar, você vai continuar salivando. Isso não é retrogosto. Então, assim, quando a gente está contando o tempo para saber se esse vinho dura, né, se esse retrogosto é mais longo, a gente está falando de sabor. Nunca dessas sensações. Boca, é a fruta. Então a gente tem um vinho branco, tranquilo, límpido, brilhante, de intensidade média, tonalidade amarelo-limão com reflexo esverdeado ou palha com reflexo esverdeado. No nariz é um vinho limpo, correto, com intensidade média para cima, média mais, que vai ter aromas de fruta cítrica, fruta de pomar e fruta tropical, então pêssego, damasco, nectarina, abacaxi, maracujá, melão, carambola, pera, uma laranja. No paladar, ele é um vinho seco, de acidez média alta, de corpo médio, intensidade de sabor média alta, com sabores de pêssego, damasco, nectarina, néspera, vai ter o melão de novo, vai ter a carambola de novo na boca, mas ele está um pouco mais fresco em boca do que no nariz. No nariz ele parece mais tropical, mais maduro, na boca mais fruta de caroço. O final dele é médio mais. E aí a gente quantificou. Agora a gente começa a qualificar. A gente falou que a complexidade dele era uma complexidade média para média mais. A intensidade dele está média para alta. O final dele está médio para longo. Então ele está em todos os parâmetros um pouquinho acima do médio. E o principal, ele é um vinho equilibrado. Não sobra nada, não falta nada em boca. Ele é um vinho harmônico. Ele poderia ser mais encorpado? Poderia, mas ele não é. Mas falta corpo? Não. Ele poderia ser mais ácido? Poderia. Mas com a fruta que ele tem, a acidez da conta, o álcool da conta, dá. Então, assim, ele não é nem mais nem menos do que ele é. Ele é equilibrado, ele é muito harmônico. Beleza. Então, temos esse vinho de complexidade média para alta, intensidade média para alta, final médio para longo e equilibrado. Isso nos vai dar o perfil de qualidade desse vinho. Se esse vinho tivesse algum defeito, ele seria pobre, defeituoso. Se esse vinho tivesse uma falta que não prejudica a análise total, ele seria aceitável. Não é o caso, não tem nenhuma falta, nenhum defeito, nem nada. Se ele fosse todo médio, corretinho, tiquitito pelo cumpridor, ele seria bom. Mas esse vinho está com tudo no médio para cima. O final dele é médio para longo, a intensidade é média para mais, a complexidade é média para mais. O que significa que ele não é excelente. Se ele fosse excelente, ele seria longo, complexo, intenso, não é o caso. Então esse é um vinho muito bom, tecnicamente, independente do meu gosto pessoal. Por isso que eu quantifiquei. Com base no que eu quantifiquei, eu estou qualificando. Independente de eu ter gostado desse vinho ou não, ele continua sendo muito bom. Eu adorei, ele é muito bom. Eu odiei, ele é muito bom. Porque ele tem essa qualidade independente do meu gosto pessoal. Isso está claro para vocês? Deem um retorno aí no chat. Está fazendo sentido essa quantificar e qualificar depois? Tá fechando bem isso? E vocês estão percebendo esses parâmetros desse vinho? Eu acho, Vini, que até para a próxima a gente pode tentar botar um quadrinho para você fazer o Epic. Show, a gente faz o Epic numa boa. Epic gente, tudo tem macetes nesse mundo. Minha vida é um macete. A gente só aprende... Epic é uma ótima forma da gente entender todos esses parâmetros que no final vão nos dizer o nível de qualidade. Lembrando que vinho bom é o vinho classificado como bom na nossa análise técnica, não o que você gosta. O vinho que você gosta é o vinho que você gosta.
Quando a gente fala em bom, muito bom, excelente, pobre, a gente está falando de análise técnica. Inclusive, Vini, vou fazer uma pergunta aqui para ti, mas o pessoal, se quiser... A Ana aprendeu a entrar no chat só agora. Sim, eu percebi. A Ana tentou, inclusive, entrar nessa chamada. Ela fez uma ligação no meio da chamada aqui, da nossa live. Mas, agora eu me perdi, que tá todo mundo... Os ex-on-offers estão debatendo aqui no chat. Mas eu estava pensando que a gente pode, já que a gente vai focar agora com esse povo que quer degustar que nem profissional, a gente pode começar para as próximas... trazer a ficha técnica, aquela, Podemos. a ultra completa. Podemos e fazer aí, a ficha ultra completa. E aí o pessoal senta, preenche e vai acompanhando, porque esse tipo de análise técnica que o Vini acabou de fazer agora, ela é quantitativa, a gente vai medir e a gente vai ter um resultado objetivo no final, não é subjetivo, é objetivo. Pode ter pequenas discrepâncias? Pode ter falta de calibração. Eu posso, nesse momento, achar que um vinho está acidez média e o Vini está achando que é médio mais. Na dúvida, calibrem com o Vini, tá? Ele faz isso todo santo dia. Mas é sempre bom a gente calibrar. Mas quando a gente vai fazendo isso, anotando, a gente consegue olhar. Aqui deu 1 ponto, aqui deu 2 pontos, aqui, e somar no final e ter um número que nos diga se o vinho é pobre, bom, muito bom, etc. Porque são parâmetros objetivos, por mais que pareçam subjetivos. Perfeito. Outra conclusão que a gente pode tirar dessa análise, além do nível de qualidade, é o potencial de evolução desse vinho. Esse é um vinho que é fresco, frutado, limpo, corpo médio, não falta concentração de sabor, mas o que um vinho ganha evoluindo na garrafa? Primeiro, ele tem acidez e fruta para evoluir? Tem. Ele pode melhorar um pouco na garrafa. A questão é, ele vai se beneficiar dessa evolução? O que esse vinho pode ganhar com alguns anos de garrafa? Ele vai perder essa exuberância de fruta, ele vai ganhar uma coisa de fruta seca, e ele vai ganhar alguma coisa de aroma de mel. Mas essa acidez que está bem equilibrada, está fresca, vai diminuir um pouco por integração, por precipitação, e o vinho não vai estar tão fresco. Então esse é um vinho que ele está pronto para consumir agora, ele vai se manter bem por mais 2 anos, 3 anos, mas que ele não é feito para evoluir. Porque ele não vai ter nenhuma melhoria significativa se eu deixar na garrafa guardado por um tempo. Se a acidez desse vinho fosse maior, essa integração de acidez justificaria mais tempo de garrafa. Não é o caso aqui. Então esse é um vinho pronto para consumo, que pode se preservar na garrafa, se conservar por mais 2, 3 anos, mas que não vai evoluir, que não vai melhorar, não vai crescer. E aqui vem um ponto importante. Não é porque esse vinho não vai evoluir que ele não é um vinho de qualidade. A gente acabou de fazer uma métrica, uma medição, e ele está um nível abaixo do excelente. Acima de muito bom, só tem excelente. Ele é um vinho muito bom, mas isso mostra que é um vinho feito para ser consumido assim. Esse é o desejo do produtor, era isso que ele queria. Nem todo vinho muito bom e excelente vai continuar excelente envelhecendo. E é aquela coisa, não é porque nem todo vinho consegue envelhecer. Alguns conseguem, mas não vão ficar melhores quando envelhecem. Esse é um ponto muito importante. Então, apesar de ser um vinho de uma qualidade muito alta, a gente acabou de avaliar uma qualidade muito bom, não é um vinho para envelhecer. Então, não associem uma coisa a outra. Esse vinho é muito bom, então eu vou guardar 10 anos. Uma coisa não quer dizer... Uma coisa não está ligada à outra, especificamente. Mais uma informação. Com isso, a gente pode tirar algumas conclusões sobre esse vinho. Então, esse é um vinho que tem uva de qualidade. Então, não é um vinho feito em volume, porque ele não é diluído. Vinho feito com grande volume é diluído. Então, a gente teve uma seleção de uvas, as uvas estavam maduras, as uvas eram de boa qualidade. Isso sugere que essas uvas podem ter tido alguma seleção, seja no vinhedo, seja na vinícola, porque as uvas são boas. A gente também sabe que essas uvas tiveram uma fermentação com uma temperatura controlada, porque ele tem aromas primários muito exuberantes e preservou um toque floral. Se esse vinho fermenta em temperaturas muito altas, os ésteres florais, os tióis principalmente, vão evaporar. Então as notas florais mais delicadas vão se perder. E ele tem nota floral ainda no nariz e na boca. Não é a base dele, mas teve algum controle de temperatura nessa fermentação. Então foi uma vinificação protegida.
a gente também pode inferir que provavelmente, notem que eu estou dizendo, possivelmente, provavelmente, que como dizia minha avó, a língua é o chicote da bunda, então provavelmente esse vinho foi feito em tanques inertes, pode ser concreto, pode ser inox e tudo mais. Também que esse vinho foi engarrafado jovem, não teve envelhecimento em borras finas, não fez malolática, então foi engarrafado cedo. Então, não teve contato por madeira. Então, provavelmente, essa foi a vinificação desse vinho pelo perfil dele. Então, pelo estilo do vinho na taça, eu consigo imaginar como foi feita a vinificação. E aí a gente vai para o outro lado. Esse é um branco do Alentejo. Junto de equilíbrio, intensidade, complexidade e persistência, a gente pode colocar um quinto parâmetro que é a tipicidade. Tipicidade tem um ponto importante que é a gente só reconhece o que a gente conhece. Sobre o perfil desse vinho, a gente consegue buscar algumas versões sobre tipicidade. Talha. Tem um ponto importante, Diogo. Vinho de talha tradicional vai fermentar em talha e ficar na talha com as cascas até o dia 11 de novembro. Na talha. Até o dia de São Martinho. Então vai ter tanino da casca, vai ter um caráter muito mais fenólico o vinho de talha. Ele pode ter fermentado em talha, só fermentado em talha, e depois ter sido descubado? Pode, mas não é comum. Então é muito mais normal pensar, como o vinho de talha é uma especialidade do Alentejo, eu não iria para o vinho de talha nesse estilo aqui, eu iria para um vinho branco alentejano feito em inox. Pensando no blend possível dele, vamos lá. Nath, você lembra alguma coisa das brancas do Alentejo e o perfil delas? Ih, Vini, vai querer me perguntar isso essa hora, Vini? Logo você, embaixador do Alentejo. Vamos lá. Antão Vaz, temos aí para brincar, temos... Peraí que meu fone desconectou. Pensando de forma bem simples, que casta é usada para dar acidez no Alentejo? Arinto. Perfeito. Então ele possivelmente tem arinto porque a acidez dele está média para alta. E a acidez a arinto é uma casta melhoradora no Alentejo. Também, a arinto pode dar essas notas de abacaxi quando ela está bem madura. Arinto de boa qualidade costuma puxar essas notas de abacaxi. A acidez dele também indica o cuidado de controle de temperatura. Não tanto, você não perde tanto acidez com controle de temperatura, Ana. Então está mais ligada à fruta, à madurez da fruta, do que à vinificação. Se ele tivesse malolática, aí talvez indicasse alguma outra coisa de vinificação. Mas nesse caso, tem menos a ver com processo do que com casta. Que casta do Alentejo costuma dar essas notas tropicais? Você falou dela já? Falamos de Antão Vaz. Antão Vaz. Então a gente sabe que pensando num blend tradicional do Alentejo, eu tenho o tropical e o volume de boca do Antão Vaz, eu tenho o frescor e o abacaxi do Arinto. E aí a gente, pode ser só Antão Vaz e Arinto, mas tem alguma coisa aqui que não é só Antão Vaz e Arinto. E aí a gente pode começar a tergiversar. Eu sei qual é o blend, mas aí entra um detalhe. Se a gente pensar, o que Antão Vaz, fruta tropical, um volume maior de boca, Arinto, acidez, nota de abacaxi. O que tem nesse vinho que não é nitidamente Antão Vaz e Arinto? A gente tem... Fala, Nath. Não, até agora, vou só fazer um parâmetro, porque a gente falou depois, antes de começar, né, sobre talvez degustar blends, talvez aprender a degustar blends como um tema. E o Vini falou uma coisa muito interessante. A gente percebe uma acidez que é muito clara, quer dizer, ela, sendo da região, é muito clara que seja de Arinto, mas uma acidez dessa, uma uva que dá essa acidez, não dá esse corpo. Então é aí que a gente começa a entender que a gente está falando de um blend, só para começar. Esse corpo nos traz uma acidez mais reduzida, esse corpo mais untuoso. Não chega a ser super untuoso, mas a gente está vendo que é um vinho um pouquinho mais gordinho. Um corpinho, tá ali, ó, mignon. Agora, essa acidez é de um vinho muito mais ralinho. Então aqui já nos traz essa conexão. Isso aqui é um blend. Não só porque o Alentejo... A gente sabe que o Alentejo tem uma tendência a blends, mas se a gente não soubesse que a gente está degustando o Alentejo, a gente tem que fazer essa associação. É mesmo quando a gente pega um vinho com uma fruta ultra madura e uma acidez muito elevada. Não bate. Se a fruta está tão madura assim, a acidez deveria estar mais baixa. Então isso talvez seja um blend. Então sempre façam essa conexão. Uma coisa, o que traz tanto corpo não traz tanta acidez. Talvez isso indique um blend aí. E se a gente pensar, o que não é Antão Vaz, o que não é Arinto, e aqui sou eu conduzindo enquanto degustador,
a gente tem essa fruta cítrica, esse pomelo, essa casca de laranja. A gente tem um pouco dessa fruta de caroço, que aparece no Antão Vaz, e menos larinto, mas que está bem nítida na boca. E a gente tem esse floral, que também pode aparecer no Antão Vaz, mas que não é. Então a gente tem uma casta que vai ter notas florais, notas cítricas e notas de frutas de caroço. E que tende a ter uma acidez predominantemente alta, porque a acidez está para cima em relação ao corpo. O corpo é médio, a acidez é média a mais. Então também tem uma outra casta que puxa a acidez para cima. Que castas costumam ter esse perfil? Você está perguntando para mim ou para o chat? Perguntando para o chat. Pro chat. Vamos lá. Que castas podem ter esse perfil de fruta de caroço, um toque floral, fruta cítrica, principalmente laranja, pomelo. Eu quebrei uma cadeira agora. Olha que lindo. Uma acidez predominantemente alta e um corpo que costuma estar no médio, que costuma ser um muito corpo. Que tipo de casta que vocês lembram que costuma ter esse perfil? Vocês lembram de alguma? É até divertido isso, né? Porque quando a gente pensa em Portugal, na maioria das vezes a gente pensa em vinho tinto. Então, puxar na cabeça outras uvas brancas é sempre bem interessante também. E a gente vai trabalhar bastante, porque eu gosto muito de vinho branco. E aí, nenhum palpite no chat? Nem a Ana que vive no Alentejo? Pois é. Esse povo português aí, povo que gosta de vinho português. Você tem algum palpite, Nath? Não vou palpitar nada. Não? Não, desculpa, eu perdi a pergunta. Qual é a caça que tu queria? Uma caça que traz o quê? Traz fruta de caroço, floral, fruta cítrica, laranja, pomelo, uma acidez predominantemente alta e um corpo tradicionalmente médio. Tradicionalmente médio. É. E do Alentejo mesmo, porque tu tá Não falando, necessariamente, pode ser Ah, porque é que eu não sei o blend, entendeu? Então você tá eu tô na pegadinha aqui também. Eu poderia... Não precisa ser uma casta alentejana. Poderia ser um encruzado, poderia ser uma Fernão Pires, talvez. Vamos pensar, Fernão Pires tem um perfil mais neutro, encruzado costuma ter um volume maior de boca. Loureiro vai ter a nota do louro, a erva que não tem nesse vinho. Só conheço mais uma uva branca que acho que se encaixa. Alvarinho. Alvarinho. Pomelo. Floral. Laranja, fruta de caroço, floral, acidez mais para alta, corpo médio, alvarinho. Esse vinho é um blend de Antão Vaz, Arinto e Alvarinho. E a coisa maluca é, quando a gente pega Alvarinho varietal, geralmente a gente tá, de Portugal, geralmente a gente está pegando Monção e Melgaço, e é um outro corpo. Já é um vinho muito mais untuoso. E é aí que a gente confunde. Por isso que é a parte do blend... E pensar costuma ser um vinho mais untuoso porque amadurece sobre as borras finas, porque vai beber da fonte de rias baixas e tudo mais. Mas a gente tem poucas castas no mundo do vinho que tem esse perfil precisamente. Então a Alvarinho aqui se encaixa maravilhosamente bem. Então a gente sai do Alentejo, mas não sai de Portugal. De novo, é simples assim acertar? Não, é complicado por um cacete. Mas a gente consegue entendendo, e um exercício que eu costumo fazer é, o que esse vinho não é? Que casta ele não tem? Não é Chardonnay. Provavelmente não é Chardonnay. Não é Sauvignon Blanc, não tem o vegetal, não tem a pirazina. Não é um encruzado, porque o encruzado costuma dar mais untuosidade, mais densidade. Então você começa a ir por eliminação, e aí você acaba chegando... Mas, de novo... A chance de acertar numa degustação às cegas, que ele é um blend precisamente de Antão Vaz e Arinto dá para chegar. Alvarinho é um temperinho que o enólogo coloca para criar um vinho com um estilo próprio, para criar um blend alentejano único. Então esse vinho aqui, ele é um blend de 50% Antão Vaz, 30% Arinto e 20% Alvarinho. Eu ia falar alguma coisa agora e eu me perdi. Tá tudo bem. Ah, lembrei. Óbvio. A gente vai repetir isso muito para vocês aqui, tá? É óbvio que quando a gente está degustando as cegas, a gente quer acertar. A gente quer acertar a uva, a gente quer acertar pelo menos a região. Se a gente souber que vinho é, porque a gente já provou e conseguir acertar o vinho, o produtor, meu Deus, a gente ganhou a noite. Espetacular. Isso só serve para uma coisa, pra gente
se exibir para os amigos. Porque, de fato, quando a gente vai degustar, se vocês têm interesse em fazer certificações, se vocês querem fazer W73, W74, diploma, etc., tem mais peso você acertar toda a descrição do vinho, acertar qual é o nível de acidez, como é que está o corpo, como é que está o álcool, tudo isso, do que no final saber de onde ele é ou que uva é. Tanto que a gente, fazendo as provas, tinha do lado, a gente sabia os markers de cada parte, a gente sabia quanto a gente ia ganhar se acertasse cada parte. E acertar o vinho no final era o que menos valia. Então, a gente quer que vocês saiam daqui entendendo completamente o vinho, reconhecendo que isso aqui é um blend, porque essa acidez e essa fruta madura não fazem sentido virem da mesma uva. A gente quer que vocês entendam, não precisa nem pegar o floral que trouxe o alvarinho, mas só de entender que tem uma uva aqui com muita acidez e uma outra que está trazendo fruta madura, só de entender que talvez esse vinho tenha sido feito por um processo mais neutro, no sentido de inox, sem intervenção de madeira. Entender o vinho é mais importante do que cravar o vinho, e sempre vai ser. E mesmo que você se divirta, e a gente se diverte também fazendo isso, brincando aqui, que vinho é esse? Você já tomou, você tem que acertar. A gente brinca disso em casa, mas na hora de levar a sério, de degustar a sério, se você for convidado para participar de uma avaliação, o que importa é você entender este vinho, cravar a uva exatamente, a região exatamente, o produtor exatamente, isso é o de menos. Se você avaliou 100% corretamente o vinho e na hora final, porque às vezes a gente avalia tudo correto e nos leva para 2 lugares, a gente chuta um e era o outro. Mas tá tudo correto. Aí um ponto importante, não sejam cuzões. O que um cuzão faz? Pega uma taça de vinho, enfia na cara de alguém e fala, me diz que vinho é esse. Uma coisa é você pedir para alguém falar, degusta esse vinho comigo. Ou como você descreveria esse vinho? Isso é de boa, suave na nave. Quando você enfia uma taça na cara de alguém, no mundo do vinho, e fala, que vinho é esse? Você só está falando que não sejam esse. Beleza? Influência do terroir. Porto Alegre, o Walter está perguntando, Porto Alegre tem mais altitude. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. E só tem 12 metros acima do nível do mar. Vai ser soterrado assim que subir o Guaíba. A sub-região do Alentejo é Porto Alegre, tudo junto. Porto Alegre é mais alto, mas aí vem um ponto. Porto Alegre não é tão conhecido pelos seus vinhos brancos. Vai ter mais acidez, mas não é muito o perfil de vinho de Porto Alegre. Esse vinho tem mais perfil de uva do sul do Alentejo, por causa dessa fruta mais madura também. Porque se fosse de Porto Alegre, o perfil de fruta seria mais fresco no geral. A acidez seria maior porque é uma região de altitude. Os solos também são muito pobres, então é mais ou menos essa brincadeira. Então isso aqui tem mais cara de vidigueira do que de Porto Alegre. Só que aí, de novo, para reconhecer nesse nível de especificidade, tem que ter provado muito Porto Alegre e muito Vidigueira para conhecer. E mesmo assim, voltando ao que o Vini falou, não coloquem a taça e pergunta o que é isso, mesmo assim, a gente pode errar, porque, graças a Deus, a gente tem muito produtor talentoso, produzindo coisas muito diferentes. E quando a gente está falando de um clima como o Alentejo, que é um clima bastante constante, a gente fala muito de vinho de autor. Por quê? Porque quando o clima é sempre bom, a gente diferencia no talento. Quando a gente fala que uma safra é histórica, significa que a safra foi perfeita. Mas não quer dizer que o seu vinho vai ser perfeito. Quem vai fazer o vinho é o produtor. Então, cada vez mais a gente vê produtores trabalhando de formas não convencionais, uvas convencionais, trabalhando de formas, enfim, mexendo na temperatura, fazendo muitas coisas que podem nos levar a nos confundir também. Especialmente produtores mais modernos, que trabalham técnicas, que misturam técnicas antigas com técnicas novas, eles têm a tendência de brincar. E Alentejo tem uma tendência muito grande de brincar também com esse tipo de coisa. Então, não necessariamente a gente vai cravar, porque esse é fresco, é de tal lugar, esse não é fresco, é de tal lugar. E, em último caso, ainda tem os produtores que têm áreas de vinhedos em várias regiões e fazem blends de várias regiões. Um blend de uma uva de Porto Alegre com uma uva da Vidigueira com uma uva de uma região mais baixa, por exemplo. Sim, é isso. Nesse caso, é Vidigueira.
por causa do produtor. Vamos revelar o vinho. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar e aproveitar do passo a passo da nossa degustação de hoje. Mês que vem vamos fazer a mesma coisa, focando na acidez. Esse vinho acabou de chegar ao Brasil e é um vinho chamado Bojador. Bojador é um projeto do enólogo Pedro Ribeiro, que é o mesmo Pedro Ribeiro do Rossim. Só que o Rossim é um projeto maior e o Pedro é o enólogo. No Bojador, o Pedro é o dono, é quem manda, quem desmanda, quem faz, quem desfaz. Então esse é o Bojador branco. O Pedro tem vinhedos, vinhas velhas, principalmente na Vidigueira, o Baixo Alentejo para produzir esses brancos. Também faz tinto, também faz vinho de talha, também faz um espumante muito legal nessa região. Esse aí é um vinho regional alentejano, principalmente por causa do Alvarinho, mas esse é o Bojador, vinho regional alentejano. E por que se chama Bojador? Por causa da literatura portuguesa, né? A gente tem o maior poema épico de Portugal são os Lusíadas. E o Cabo Bojador era um cabo na costa da África, onde os navios encalhavam e tudo mais. E aí o que diz os Lusíadas tem aquela parte famosa: tudo vale a pena se a alma não é pequena, mas segue. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Então esse é o projeto que ele quer se desafiar a fazer grandes vinhos do Alentejo, de uma região talvez menos famosa, que é a Vidigueira. Então ele está se propondo a ir além do bojador, além do lugar comum, além do só tradicional no Alentejo, no projeto pessoal dele. Então todos os rótulos vão ter os monstros marinhos, porque o pessoal acreditava na época das navegações que o que derrubava, o que afundava os barcos eram monstros marinhos, peixes gigantes e tudo mais. Então toda a linha Bojador vai ter essa ilustração, essa imagem de monstros marinhos. Eu também achei muito linda, tá, gente? A Paula falou que ficou com dó de soltar. Eu achei lindo demais esse rótulo aqui do Alentejo e tirei ele bem direitinho para poder guardar também. E façam isso com todos eles. A gente coloca uma fita que não estraga nem o rótulo original, porque a gente sabe que muita gente gosta de tirar o rótulo original para guardar, ou mesmo guardar garrafa, né? Fazer coleção de garrafa, mas dá para guardar ele sair inteirinho, bonitinho. Também achei um amor. Aí. Então, pessoal, o vinho Bojador foi o vinho de hoje. Mês que vem, agora para vocês já tem o link. Vocês têm em pré-venda o nosso próximo combo, que é de acidez. O Thiago colocou agora ali, ó. O Thiago colocou o box de acidez no ar. Esse box, na verdade, ele vai começar a ser vendido oficialmente para todo mundo no mês que vem. Para vocês já tá agora. Lembrando, vamos avaliar um vinho que não é um vinho óbvio para ser avaliado a acidez, porque esses são os vinhos que a gente precisa aprender a avaliar. Vinho que tem acidez estourando muito fácil, a gente já sabe como é que é. A gente não precisa, a gente quer um vinho que seja difícil de avaliar a acidez. A gente vai enviar os ácidos para vocês provarem, os ácidos em pó para vocês provarem com as informações de como fazer, e vamos degustar com vocês esses ácidos aqui. Então não se preocupem, não saiam tomando ácido em casa bem malucos, a gente faz isso aqui na nossa live. Panos de prato para limpar a baba da acidez, na verdade para vocês limparem suas taças depois. E é isso, minha gente, o nosso foco agora é degustar. Tudo que vocês quiserem perguntar, quiserem interromper, interrompam. A gente tem muito para falar. A gente falou de bochechar o vinho, vamos ensinar a babar para medir saliva, a puxar o ar, para quem quer puxar o ar. Tem alguém batendo na porta do Vini, que o Vini ainda está no escritório. O Vini era para estar aqui, mas está trabalhando tanto que está no escritório. E o nosso foco é que vocês saiam daqui no final desse ano ou quando for, degustando 100%, fazendo esse processo de uma maneira quase automática na hora de degustar. É normal que a gente passe 50 vezes por cada... Eu, por exemplo, não gosto de botar na boca e perceber tudo de uma vez. Eu provo, percebo o corpo, provo, percebo a acidez. Acho que é mais claro. No futuro, a gente faz tudo de uma vez só. Mas o objetivo é que vocês saiam daqui entendendo o que está na taça. Até porque isso ajuda vocês a entender terroir, variedade de uva, mão de produtor, que é cada vez mais importante, especialmente com mudança climática. A gente vai começar a ver
menos tipicidade de local e mais mão de produtor. Então, esse é um ponto muito importante. Pontos importantes. O Diogo está perguntando se vai ter plano de assinatura. Agora, no princípio, não. Até porque a gente está lançando um combo a cada 2 meses. Então, a gente não vai começar com um plano de assinatura. Mas, para o final do ano, a ideia é ter um plano de assinatura, uma recorrência maior. Por quê? Porque a gente precisa entender quantas pessoas a gente vai trabalhar na média para manter esse clube de degustação que é o melhor do Brasil. Então a gente começou nesse primeiro mês para ter uma ideia do número de pessoas. O próximo kit tem um número limitado de garrafas. Então aproveitem porque o número é limitado. Não tem e é baixo, tá? E é baixo. E é baixo, é um número baixo. Infelizmente, mas para conseguir colocar o vinho que a gente colocou, a gente teve que limitar porque só tinha esse número de garrafas. Outro ponto importante é que a gente também está avaliando demanda, entendendo quantas pessoas têm interesse. Muita gente no começo do ano não comprou porque era começo do ano e tudo mais. Mas se vocês gostaram e da experiência, querem continuar com a gente, divulguem para os amigos de vocês. Comentem da experiência, contem como foi. Porque aí a gente consegue ir aumentando essa base e a gente também vai se calibrando, se organizando para, ao invés de fazer um kit a cada 2 meses, fazer um kit por mês e calibrando o paladar de vocês aos pouquinhos. E a ideia é cada vez mais ir produzindo conteúdo específico, direcionado para vocês serem melhores degustadores. E para quem é iniciante, tem alguma dica para auxiliar a acompanhar melhor? Nos acompanhe nas redes sociais. Eu estou atrasadinho, porque a última semana foi uma confusa, mas eu estou degustando e postando um vinho por dia. Então, no meu Instagram, então Vini Mirago. E também, todas as lives a gente vai fazer o passo a passo juntos. Focando em algum tema, em algum aspecto ou outro, mas sempre a gente vai fazer esse passo a passo juntos. E aí você vai acompanhando para pegar. Agora, especificamente na live, na próxima caixa, né, a caixa que a gente vai vender, tá vendo aqui já, na verdade, que é de acidez, que é um aspecto específico de degustação, você vai conseguir acompanhar muito melhor, porque aí a gente vai ter que mastigar, porque o tema é exatamente um dos aspectos da degustação. E a gente pretende fazer isso com tanino, com álcool, com muitos aspectos. E o objetivo é que a gente deguste vinhos diferentes, em diferentes níveis de qualidade, saiba reconhecer não só o que tem no vinho e que aromas tem no vinho, mas que nível de qualidade tem esse vinho. Porque quando a gente encontra um vinho com um bom nível de qualidade, um vinho que é muito bom tecnicamente, objetivamente, com um preço interessante, é aí que a gente ganhou a vida, né, gente? Exatamente. Porque aí a gente tem a capacidade de avaliar se a gente está pagando bem ou mal por um vinho, a gente tem a capacidade de entender o que vale a pena comprar, onde é que vale a pena colocar o nosso dinheiro, alocar o nosso dinheiro, preencher a nossa adega. Então, o nosso objetivo é que vocês consigam entender o que tem em cada vinho, como é o aspecto, mas avaliar no final e saber se esse vinho dá para guardar, se você deve esperar mais um tempo, enfim, todos os aspectos práticos que dizem respeito a degustar e a avaliar um vinho. Até uma ideia, tá? Esse vinho branco é um vinho que está na faixa dos 120, 135 reais no mercado, tá? Está sendo vendido online, no grande varejo, para terem uma ideia do valor dessa garrafa, 120, 135 a garrafa. Maravilha? Nath, obrigado, foi um prazer. Nosso primeiro, uma firma. Primeira live. Eu tô com saudades do Vini, porque o Vini... Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele me passou a agenda dele, eu acho que eu só vou ver ele de novo em setembro, porque esse homem não para de viajar. A parte boa é que cada vez que ele viaja, tem vinho mais interessante no nosso clube. É bom. Espalhem a palavra do clube. A nossa ideia é degustar aqui, é aprender a degustar. A gente fala abobrinha, mas a gente faz tudo tecnicamente bem feitinho para vocês. Porque essa é a parte mais divertida de degustar um vinho. Essa é a parte mais... Perdi até meu fone de ouvido. Essa é a parte mais legal de degustar pra gente. E a gente sabe que pra vocês também. Então, a gente vai focar no que é bacana de verdade. Esperamos que vocês tenham gostado muito dessa live. A gente vai mandar pra vocês o link. Prometemos que cada nova caixa as coisas vão melhorando. O nosso aspecto técnico aqui de mexer nesse novo software vai melhorando. Porque a gente está aprendendo junto com vocês, a gente já mudou muita coisa para trazer uma experiência melhor do que era com o Zoom. A gente está tentando melhorar cada vez mais e o nosso objetivo é fazer um grupão de gente apaixonada por degustação, assim como a gente é. Valeu, meus anjos. Beijos.
É isso, gente. Nos vemos. Bom, daqui a pouquinho a gente nos vê que a gente vai estar ali no Uma falando de vinho, falando da próxima caixa. Esperamos ver vocês por aqui. Em abril tem live de novo. É isso. Um beijo. Valeu, e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.